Marcelo, eu sou coordenador técnico do projeto Conexão Mata Atlântica aqui no território de São Luís do Paraitinga, na atividade da Serra, núcleo Santa Virgínia, do Parque Estadual da Serra do Mar, pela Associação Biodinâmica. A gente está hoje aqui para fazer uma oficina sobre manejo agroflorestal. Aqui a gente vai visitar uma propriedade e realizar uma atividade nessa propriedade. É uma propriedade que está com uma agrofloresta de mais ou menos uns 3 anos. Então hoje nós vamos falar sobre como manejar essa agrofloresta com esses 3 anos de idade. Quando a gente começa a falar de agrofloresta, a gente precisa entender os princípios que regem esse sistema de produção, né? Um dos princípios é a sucessão natural. Então a gente vai ver dentro do manejo, né, que tem plantas ali que já precisam sair do sistema, né? Plantas que já passaram seu tempo no sistema e plantas que precisam sair do sistema. Então, quando a gente acelera a morte dessas plantas, né, através da poda, a gente acelera o processo de vitalidade da área e o processo de crescimento vegetativo. Se a gente não acelera a morte delas, elas começam a passar informação de senescência, informação de morte do lugar. Então aí, o que poderia estar recebendo uma informação de crescimento, que são as plantas de nosso interesse aí, elas vão ficar recebendo informação de velhice. E aí vão ficar estagnadas. Então a gente tem que tirar essa energia do lugar também. Então, uma coisa é essa, utilizar a sucessão natural, os princípios da sucessão natural ou da sucessão ecológica, para a gente escolher as espécies que a gente vai retirar desse sistema, que a gente vai adiantar a retirada dessas espécies do sistema. Um outro princípio importante que a gente vai utilizar nesse trabalho é o princípio da estratificação, que é o uso, né, e a ocupação dos andares dentro da agrofloresta, né? Então, lembrando que tem o andar das emergentes, o extrato alto, o extrato médio e o extrato baixo. E aí a gente está classificando esses estratos de acordo com o percentual de sombra que cada um deles vai aguentar, né? Então, no extrato emergente, pleno sol, 20% de sombra, no extrato alto, 40% de sombra, extrato médio 60%, extrato baixo 80% de sombra. Então isso é uma média, né, de quanto essas plantas têm que receber de insolação para elas estarem fazendo fotossíntese adequada, para elas estarem numa sanidade adequada. Então, à medida que a gente implanta a agrofloresta e vai manejando, a gente tem que estar recolocando essas espécies nos estratos que elas pertencem. Então, através da poda, a gente vai fazendo, né, uma poda que faz a planta subir, né, que é o levantamento de saia, com as plantas emergentes, uma poda que faz a planta descer. E aí, esse sistema de poda que a gente vai utilizar, primeiro a gente trabalha embaixo. Primeiro a gente trabalha com a capina seletiva, né, havendo capim, havendo necessidade de limpeza de gramínea, a gente faz isso através da capina seletiva. Depois a gente vai para o extrato emergente, faz a poda do extrato emergente e vai descendo, extrato alto, extrato médio, extrato baixo. Por que disso? Porque se eu, por exemplo, saio da capina seletiva e vou para uma poda de um extrato baixo ou de um extrato médio, eu já vou escolher os galhos que vão ficar. E aí, de repente, eu vou lá no emergente e faço a poda, cai um galho em cima desse galho que eu já tinha deixado como galho que ia ficar naquela planta, e aquele galho quebra, então eu não vou ter mais escolha. Então o importante é eu fazer a capina seletiva e depois fazer a poda de cima para baixo. De modo que tudo que vai caindo de cima para baixo vai ter um amortecimento, né, das plantas que não foram podadas na parte de baixo. Então a gente também tem que trabalhar as podas de acordo com o comportamento das espécies. Então existem estudos a respeito de cada espécie, da ecofisiologia da espécie, como é que ela se comporta quando ela frutifica, quando é que ela precisa de uma poda, como é que se conduz uma poda de formação, uma poda de frutificação. Então são os 3 elementos principais para se trabalhar esse manejo da agrofloresta, né? A poda em relação ao grupo sucessional, a poda em relação aos estratos e a poda em relação ao próprio comportamento da planta. E aqui, no geral, vocês conseguem perceber que os estratos estão pouco definidos, né? Isso aqui, por exemplo, temos que botar tudo para baixo, né? A gente pode cortar aqui embaixo e depois ela vai rebrotar, que é o margaridão. Vai adubar e vai abrir luz. Então a gente precisa recolocar as plantas, cada uma no seu extrato. Reenquadrar isso de forma que a gente consiga aumentar a produtividade aqui.
de citros, abacate, café. Não existe uma receita de poda, né? A poda tem muito a ver com o diálogo que você vai estabelecer com aquele lugar, com aquele sistema produtivo, né? Então, não tem uma regra em relação à poda. Existe sim observação, diálogo com o sistema, diálogo com as plantas, e aí você vai fazendo, né, a poda à medida que essa dinâmica vai acontecendo.